Hora de economia, mais uma vez com Malangani, o dólar registrou a 7ª sessão seguida de baixa no pregão de ontem, chegando próximo aos R$ 5,40. A Bolsa Brasileira também caiu, repercutindo a decisão dos juros do Copom e também do Fed nos Estados Unidos. É isso, Gani? Exatamente, Lívia. O que está acontecendo? Vamos explicar aqui para a nossa audiência. Os juros subiram aqui no Brasil, a taxa Selic foi de 10,5% para 10,75%. Então, aumentou a rentabilidade na renda fixa brasileira. Lá nos Estados Unidos, o movimento foi o contrário. Os juros caíram em 0,5 ponto percentual, agora a taxa de juros está naquele intervalo de 4,75% a 5%. Isso significa que, como a renda fixa brasileira ficou bastante atrativa em relação à renda fixa americana, o dinheiro acaba migrando para o Brasil. Então, aumenta a demanda por reais, ou de outra maneira, aumenta a oferta de dólares, e aí, pela lei da oferta e procura, significa que o preço do dólar cai e aumenta o preço do real. Então, isso explica a queda do dólar. Agora, por outro lado, se a taxa de juros aqui no Brasil ficou bastante atrativa, há uma migração de investimentos para a renda fixa. Sai investimento de bolsa e vai para a renda fixa, o que explica a queda da Bolsa. Vamos ouvir o Vilela sobre isso, Gani. Até lembrando, recentemente, não sei se foi ontem, no começo da semana, que é interessante, já que houve esse aumento nos juros, que haja essa migração de investidores de renda fixa aqui para o Brasil. Mas é preciso ir além desses investidores de renda fixa. É preciso atrair os grandes investimentos também em áreas essenciais e importantes aqui. Vou te ouvir, depois passo para o Vilela, então, eu sei que você quer falar. Você fez um complemento bastante importante, porque esse investimento em juros é muito um capital especulativo. Né? Tem um termo técnico que o pessoal usa, que é carry trade, que é ganhar nesse diferencial de taxas de juros entre um país e outro, no caso, entre Brasil e Estados Unidos. Esse não é um bom capital, porque ele vem aqui, ganha nos juros e depois vai embora. Lá fora ele vai embora. E vai embora, né? Então, do mesmo jeito que ele vê, ele sai. Exatamente, você pontuou muito bem. O que é interessante é a entrada de dólares aqui na nossa economia, e convertendo para reais, para investimentos de médio e longo prazo. Investimento em capital produtivo, expansão de uma empresa, né? Melhoria da tecnologia, do maquinário. Isso é muito bem-vindo. Agora, só o investimento em renda fixa, aí não. E para atrair esses grandes investimentos é preciso cuidar da questão fiscal, né, Vilela? Exatamente, Lívia. É fundamental cuidar da questão fiscal. O governo brasileiro, o país, não pode acreditar ou confiar apenas na certa maquiagem que existe pelo fato de você estar tendo um crescimento na arrecadação, até porque o crescimento na arrecadação ele é algo conjuntural, ele é algo pontual e é algo que não se sustenta ao longo do tempo. O que se sustenta é você ter uma estrutura administrativa que não seja tão inchada e que permita gastos mais racionalizados, um menor comprometimento, que permitam, daí, com isso, fazer com que o poder público possa realizar investimentos que fazem com que a economia venha a girar, que faça com que o país consiga diminuir sua taxa de juros e aí atraia aqueles investimentos que são investimentos que vêm com a finalidade de gerar capital, de gerar riqueza, e não, na linha do que foi bem explicado pelo Malangani, aqueles investimentos que vêm apenas para obter rendimentos com as altas taxas de juros empregadas no Brasil. Então, só depois que a gente fizer essa lição de casa é que aí nós vamos poder ter esse crescimento sustentado de verdade.